Olá e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Sem Preconceito. Este é um projeto conjunto da Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão da Associação Nacional das Farmácias e da plataforma Saúde em Diálogo e que se propõe ser um espaço de conversa aberta, franca e informal acerca da jornada de saúde das pessoas que vivem com doença. Em cada episódio vamos ouvir testemunhos reais, experiências transformadoras e exemplos inspiradores. Hoje falamos sobre doenças inflamatórias do intestino, designadamente a doença de Crohn e a colite ulcerosa. Para nos ajudar a perceber o impacto real destas doenças e o que significa viver com elas no dia-a-dia, contamos com o apoio da Ana Sampaio, que nos vai contar o seu percurso, desde os primeiros sintomas até à forma como reconstruiu a sua vida e o modo como chegou à APDI, a Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino. Ana, muito obrigada por estar aqui. Conte-nos quais foram os primeiros sinais que teve de que algo não estava bem. Comecei a ficar com muita instabilidade a nível intestinal, algumas diarreias e na altura pensaram que poderia ser stress. Pronto, stress do casamento. Eu estava, portanto, daí a 6 meses mais ou menos iria casar e, portanto, o médico achou que era stress. E na altura fiz uma medicação que me dava algum sono durante o dia, aquilo não estava a correr assim muito bem. E chegou a um ponto em que começaram as articulações, quer dos cotovelos, quer dos joelhos, a inchar. E então aí o médico achou que realmente aquilo não era só stress do casamento e que havia algo mais. Pronto, e então propôs-me ir ao hospital onde hoje em dia sou seguida e fazer uma colonoscopia. E pronto, ele disse-me que tinha um colega que tinha andado no curso com ele e que era gastroenterologista e, portanto, que seria ele que me iria fazer a colonoscopia. E eu lá fui fazer a colonoscopia. Quando cheguei lá, perguntaram-me se os alunos, os estudantes, podiam assistir à colonoscopia. E eu achei, por que não, não é? Porque também me estavam a fazer um favor, fazer a colonoscopia. Eu disse, bem, pronto, sim, não há nenhum problema. Pronto. Mas antes, de eu fazer, este exame, eu tinha tido uma conversa com uma amiga minha que estava a tirar o curso de medicina e que me tinha dito: "Ai, Ana, vais ver que não é nada. Só há 2 doenças muito más. Uma é a doença de Crohn e a outra é a colite ulcerosa". Uhum. Pronto, e eu fui, fazer então a colonoscopia e quando estavam a fazer a colonoscopia, o médico, não é, vira-se para os alunos e diz: "Estão a ver, isto são úlceras típicas da doença de Crohn". Portanto, via-se no intestino umas feridas, umas úlceras típicas da doença de Crohn. Claro que automaticamente o meu corpo gelou, não é? Não conseguiram fazer mais do resto da colonoscopia, mas pronto, finalmente tinha um diagnóstico, porque eu já andava assim há cerca de 6 meses e, portanto, não era muito agradável uma pessoa não saber o que tem, não é? E já a pensar Hum. em tudo e mais alguma coisa e depois toda a gente dizia, estás estressada, estás nervosa, e isto e aquilo. Pronto, e era muito complicado. Pronto, e eu disse ao médico, olha, ainda bem que o senhor agora me dá finalmente um título para o que eu tenho. Pronto. E ele logo de seguida fez uma consulta e deu-me também uma brochura que explicava o que era a doença, várias páginas, mas tinha uma última assim que me chocou um bocadinho, porque falava logo de cancro dos intestinos. Então, vamos pausar um bocadinho e tentar explicar a quem nos está a acompanhar exatamente do que é que nós estamos a falar quando se fala em doença inflamatória do intestino. Só Ok. pausamos aí no seu susto e vamos tentar não deixar as Certo. pessoas assustadas do lado lá. Conte Certo. lá. Então, a doença de Crohn e a colite ulcerosa são 2 doenças, por isso se chamam doença inflamatória do intestino, que têm alguma sintomatologia muito parecida, porque Hum, elas estão ambas no intestino. Sendo que, por exemplo, a doença de Crohn pode afetar qualquer parte do tubo digestivo, desde a boca até ao ânus, e a hum. colite ulcerosa restringe-se mais ao intestino grosso. Essa é a principal É a diferencial? principal diferença. Em termos de sintomas, também acabam por dar alguns sintomas diferentes, Hum, mas às vezes são tão parecidos que se hum. chamam colite indeterminada quando eles não conseguem dizer se é Ok. Crohn ou se é colite ulcerosa. Pronto, mas alguns sintomas passam por diarreias, perda de peso, febre e, por exemplo, na colite ulcerosa há um sintoma que aparece muitas vezes que é diarreias com sangue e, portanto, as pessoas muitas vezes assustam-se bastante com esse episódio e frequentemente, tendo logo um episódio desses, recorrem à urgência, pronto, para serem diagnosticadas. Hum. Portanto, é uma doença crónica para toda a vida, aparece a primeira idade entre os 15 e os 30 anos, numa fase ativa das pessoas, não é? De construção da sua vida, do seu sucesso profissional, pronto. E depois há um pico ligeiramente mais tarde
por volta dos 60 anos também, de pessoas que são só diagnosticadas nessa altura. Ok. Hum, Há alguma causa conhecida para as doenças? Pois, a causa ainda não se sabe. Sabe que há aqui um conjunto de fatores. Hum, Poderá haver uma tendência genética, portanto, pode haver alguma coisa realmente genética herdada, não é? Depois há aqui um fator ambiental que pode despoltar, hum, e também se fala que a própria alimentação que as pessoas fazem hoje em dia e algum tipo de medicação pode também despolutar, ou hum. seja, já lá está alguma coisa, mas há aqui um fator que faz despolutar a doença e desenvolver. Só para ficar claro, quando fala em fator ambiental, o que é que quer dizer? Olhe, tudo. O ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, o contacto com químicos que nós vamos tendo, não é? Se Hum, calhar às vezes nós nos apercebemos de produtos que pomos na pele, tudo o ok. que está à nossa volta pode realmente. E isto porquê? Porque se sabe que nos países menos desenvolvidos estas doenças não são tão prevalentes. Hum, Esta doença existe muito mais nos países mais industrializados. Muito norte da Europa, muito na América, principalmente no Canadá, tem em muitos casos e nos Estados Unidos. Portanto, sabe-se que é uma doença dos países industrializados. ok. Talvez então por essa exposição maior aparecerem agora casos em pessoas de idades mais avançadas, digo eu. Sim, poderá ser uma das respostas. Não lhe sei garantir o porquê, mas também acontece uma coisa. Hoje em dia o diagnóstico é muito mais fácil. Hum, Estes médicos também estão muito mais atentos, não é? E, portanto, se calhar com 60 anos desvalorizavam os sintomas e hoje em dia não. Já realmente, através de, por exemplo, há uma análise que se chama da calproctina fecal, que se faz nas fezes, que não é nada invasiva e é muito rápida e começa logo por ser um indicador que poderá aqui haver ou não uma doença inflamatória do intestino. Então, podemos afirmar com algum grau de segurança que o foco será, em termos clínicos, será na melhoria da qualidade de vida das pessoas? Sem dúvida, porque assim, uma doença crónica para toda a vida, não é? Não há cura e, portanto, nós vamos ter que aprender a viver com ela. E como é uma doença também que muitas vezes tem alturas de crise, portanto, há alturas que o doente anda bem, depois há alturas que pode outra vez andar em crise, depois, se calhar, com a medicação volta a estabilizar, é preciso realmente as pessoas aprenderem a gerir a sua doença, não é? E já sabem que vai haver aqui, muitas vezes, alguns fatores externos que também podem sofrer alterações. Portanto, se calhar procurar uma vida mais saudável, com uma alimentação saudável, um exercício físico, por exemplo, uma vida mais calma e menos estressante, pode realmente ajudar a que tenha menos crises e, portanto, tenha uma maior qualidade de vida. Ok, vamos voltar ao seu caso, porque o diagnóstico chegou numa altura em que estava prestes a casar, e sei que fez uma cirurgia muito pouco tempo depois de ter casado. Sim. Fala um bocadinho disso, mas numa perspectiva, estou curiosa, estamos num ambiente em que estamos sem preconceito. Em termos de intimidade, quer dizer, estamos a falar de uma altura que é absolutamente propícia ao enamoramento. Como é que isso afetou, como é que a sua condição afetou essa altura da sua vida tão particular? Olha, afetou bastante, porque há vários tipos de Crohn, mas o meu Crohn é perianal, portanto, é na zona do ânus. E na altura, o que eu tinha era abscessos e fístulas. Hum. E, portanto, é muito desagradável. As pessoas têm dor sentada, têm dor deitada, têm dor, pronto. E sente que realmente não está confortável, portanto, é muito complicado. Mas, pronto, tive o meu marido na altura, não é, muito compreensivo e entendeu perfeitamente que era uma fase que realmente teríamos que ultrapassar os dois, não é? No fundo, quando uma pessoa casa, também já tínhamos alguns anos de namoro, já tínhamos namorado 4 anos, portanto também já nos conhecíamos bem, já sabíamos que pronto, que seria uma circunstância que provavelmente conseguiríamos ultrapassar. Mas de qualquer maneira, vendo agora, não é, numa retrospectiva, tenho pena de, na altura, por exemplo, não ter conhecimento de que poderia procurar um psicólogo até especializado, um sexólogo, que me pudesse ajudar, não é, a ultrapassar estas questões, porque muitas vezes, quer dizer, já há o desconforto da dor, depois há tudo que nós vamos construindo dentro da nossa cabeça e é muito complicado, não é? E se calhar se eu tivesse
essa oportunidade, não é? Talvez se calhar tivesse levado as coisas com um bocadinho mais de leveza, e se calhar poderia realmente ter tido outro curso. E por isso acho que hoje em dia essa ligação que se pode ter, não é, com um psicólogo ou um sexólogo pode realmente ser, neste caso, destes doentes que têm a parte mais perianal e de fístulas, pode ser muito interessante realmente ter este acompanhamento por este profissional de saúde. Ok, até porque nós estamos a falar de questões que, enfim, pelas suas particularidades, em termos de sintomas, acabam por ter um impacto grande naquilo que é a autoestima, a autoimagem, não é? Sim, Hoje em dia, contudo, esse acompanhamento está um bocadinho mais, como direi eu não quero utilizar, não queria utilizar a expressão democratizado, mas é aquela que me surge agora para é mais acessível esse acompanhamento, as pessoas têm maior conhecimento dessa área há mais preocupação ao nível da manutenção de uma boa saúde mental para estes ai, doentes? sem dúvida. Eu vejo isso principalmente nos jovens. Os jovens, por exemplo, no grupo de jovens, há uns tempos, estive a falar com eles e todos tinham psicólogo. Hum, E é muito interessante porque eles, qualquer questão que realmente haja de alteração na vida deles, seja da doença ou de outra, procuram ajuda. E eu acho que nós vivemos, pelo menos eu, não é? Que quando apareceu a doença tinha 26 anos, ainda não se tinha esta abertura para o psicólogo, nem sabíamos muito bem o que é que o psicólogo fazia, o que é que nos podia ajudar. Os médicos nem falavam disso, hum, portanto, eu lembro-me que nós na associação começamos com o psicólogo muito cedo e os próprios médicos desconfiavam, mas um psicólogo para quê? Um psicólogo não vai tratar os doentes e nós dizíamos, pois, mas não é essa a questão é que só dizer a alguém que tem uma doença crónica para toda a vida tem impacto na vida da pessoa. E, portanto, se houver um psicólogo que ajuda a gerir essa questão, que ajuda a ultrapassar, a aceitar a própria doença, a condição, é mais fácil, o caminho é mais leve, não é? uhum. E realmente eu acho que nisso nós estamos a mudar muito, nessa preocupação com a saúde mental. E também no nosso caso, com a parte da nutrição. Também já vejo, nós, por exemplo, também temos consultas de nutrição especializadas, para além das de psicologia, porque as pessoas procuram, querem saber mais, querem informação, querem perceber, não é, o que é que podem comer, o que é que não podem comer, se bem que não haja uma dieta única Hum. para as pessoas, pode haver aqui realmente ajuda de alguém que vai adaptando e vai tentando sugerir, imagina, às vezes é a maneira só de como é que confeccionamos o alimento, não é? Hum. Se o estamos a comer cozinhado, ou se estamos a comer cru, se estamos a beber um sumo em que filtramos a polpa, ou se estamos a comer a fruta integral. Portanto, há várias questões que muitas vezes o nutricionista pode ajudar o doente e como um complemento, não é, no tratamento. É muito interessante. Muito interessante. Eu ia perguntar precisamente, no encalço do que acabou de afirmar. A verdade é que cada caso é um caso, não é? Porque, inclusive, se a doença pode afetar uma extensão tão grande Do tubo do digestivo, tubo sim. digestivo, obrigada, ah, calculo que o Sim. tipo de sintomatologia poderá ser diferente Sim, de sim, pessoa sim. para pessoa. Nós, imagina, há bocado estava a dizer que, por exemplo, um sintoma comum é as diarreias, mas nós também temos ao contrário, temos as pessoas obstipadas, Hum, porque há pessoas que, por exemplo, têm um tipo de Crohn, que é um Crohn estonusante, em que é como se tivesse uma mangueira apertada, imagina uma mangueira, não é, que alguém uhum, calcou, sim, já pronto, reparei. e então há ali um problema no próprio intestino de circulação das fezes, não é? E muitas vezes então dá ao contrário, não é? Em vez das pessoas terem diarreias, têm muitas vezes dificuldade. Então, realmente cada caso é um caso, né? E temos que tratar as pessoas individualmente e cada vez mais personalizada. Hum. Portanto, até a própria terapêutica, o acompanhamento que se faz, tem que ser personalizado à pessoa. Depende da pessoa que está à nossa frente. Não há propriamente um padrão, não é? Há algumas linhas gerais, mas não há um padrão. Ok. Só para especificarmos, para quem nos acompanha, grandes grupos, nós estamos a falar em termos de impacto físico, estamos a falar, já falou da questão das diarreias com sangue, da obstipação, a dor. Que outro tipo de sinais é que nós podemos associar, sinais, sintomas, podemos associar a estas doenças?
Pronto, há algumas que nós chamamos as manifestações extraintestinais, que são o que é que pode surgir, não é? Que não é dentro do nosso intestino, mas visualmente. Por exemplo, pode haver problemas na pele que vão surgindo, pode Curioso. haver problemas nos olhos, pode haver os tais das articulações e, por exemplo, as pessoas terem alguma dificuldade em se mover, não é? E pode existir algo que acontece em muitos casos, que é um bocado difícil às vezes explicar às pessoas, que é a fadiga, não Hum, é? Que é as pessoas sentirem-se cansadas, ou seja, eu acabei de dormir, levantei-me, às vezes posso estar sentada na cama e dizer assim, estou tão cansada, se pudesse, voltava, hum, encostava-me, não é? A descansar. Porque muitas vezes tem essa questão, o sono não é retemperador e, para além disso, o corpo exige mais. É muito normal nestas pessoas terem que dormir mais horas. ok. Portanto, não é. Às vezes, eu tenho um caso curioso, ainda o fim de semana passado estava junto a uns colegas e eu disse: Não, mas eu acordo mais tarde. E houve alguém que disse assim: Ah, boa, boa, então vou dar essa desculpa para a próxima que tem uma doença crónica. E eu pensei assim: realmente, nós achamos às vezes que temos direito de criticar os outros. Não somos todos iguais e, portanto, se há uma pessoa que tem uma necessidade, não é, maior de dormir, de ter o seu descanso, temos que respeitar. E isso é muito importante, porque realmente a fadiga é algo muito difícil de explicar ao médico. Uhum. Eles às vezes suspeitam, pode vir uma anemia, não é? E vão ver se há anemia ou não. Mas às vezes não há anemia nenhuma e a pessoa continua a sentir-se cansada. E aquele cansaço de eu quero estender a roupa, não é? E só levantar os braços já me custa, não é? E é uma fadiga permanente e é difícil as pessoas Ok. muitas vezes lidarem com essa questão. É dos Ok. sintomas mais difíceis de controlar. Eh, Também para esclarecer, se eu estou atenta a esta conversa e estou a começar a identificar-me com algumas das coisas que estão aqui, mas normalmente estamos a falar de um somatório de alguns sintomas para que as pessoas possam ter, portanto, em Sim. concomitância, alguns deles poderão ser indicadores de que alguma coisa não Sim, está bem. e que estejam permanentes, com um bocadinho de permanência no tempo, ou seja, uma diarreia que tem mais de uma semana, com perda de peso e que pode haver febre ou não, é para estar alerta. Ok. Portanto, aqui pode haver alguma questão, despistando os outros casos, não é? Que seja algo vírico, Uhum. gastrointestinal ou assim, despistando isso, é de suspeitar que possa haver aqui uma doença inflamatória do intestino, seja ela Crohn ou colite ulcerosa, a querer dizer eu estou aqui. Porquê? Porque ainda por cima estas doenças são invisíveis, não é? Hum. Não é como aos outros casos em que se olha para alguém e vê-se logo, olha, tens aí algo estranho. Portanto, às vezes acontece os doentes levarem algum tempo até serem diagnosticados. Por exemplo, há uma investigação de uma cientista até portuguesa muito interessante, em que ela conseguiu ver que 5 anos atrás da pessoa ter Crohn já há alterações. Portanto, já há Ok. alterações no sangue que ela conseguiu descobrir 5 anos antes e, em alguns casos, 10 anos antes. Portanto, o que nos faz dizer que haverá aqui uma possibilidade no futuro, não é? De se Hum. tentar cada vez mais cedo atuar nestas pessoas numa ação mais preventiva, se pode Ok, dizer. ok. Ou pelo menos tentando que a doença não evolua de Certo? forma tão agressiva, não é? Sim, Por falar em agressividade, sei que hoje a realidade não é bem assim. Há pouco falávamos da cirurgia que fez. O que é que mudou, ao longo do tempo? O que é que mudou para que hoje a primeira linha de atuação já não seja enviar os doentes à faca? É muito interessante, porque nós realmente sentimos que 2000 foi ali um ano em que quebrou muita coisa. E porquê? Porque surge aqui uma medicação, uma terapêutica, um Hum, anti-TNF, que vem revolucionar a qualidade de vida dos doentes. hum, Portanto, antes disso, o que é que acontecia no doente? Já sabia que de 5 em 6, 10 em 10 anos ia ser operado. Já sabia. Pronto, eu vou entrar nesta rotina, o melhor é eu aproveitar bem o meu tempo, enquanto não vem, não é? Pronto. A partir daí, não, estes medicamentos começaram mesmo a ser muito mais dirigidos para a doença e a controlar e a conseguir realmente aguentar os doentes. Mas atenção, eu gosto sempre de referir isto. Há alguns doentes que demoram muito tempo a estabilizar e há uns 20% dos doentes que ainda não temos a terapêutica certa. ah, Mas hoje em dia já existem vários fármacos diferentes, portanto, o que geralmente os médicos vai fazendo é vai vendo, não é? Aquele que se adapta ao doente. Também o doente tem que estar em algum tempo na terapêutica para se perceber funciona ou não funciona, não é?
Pronto. E depois o médico vai tentando ajustar, mas ainda há algumas pessoas em que é É difícil difícil. controle. O que é que significa estabilizar a doença? Então, estabilizar a doença significa uma coisa para os doentes, outra coisa para os médicos, e eu os passo a explicar. Para os doentes é mais ausência de sintomas, não é? Ok. Deixar de ter as diarreias, deixar de ter as dores articulares, pronto, deixar de ter o desconforto abdominal que possa ter. Para um médico é muito mais do que isso. Eles, para além disto tudo, hoje em dia, querem ir ver o intestino, portanto, a mucosa do intestino e ver como é que ela está. Hum, Porque é aquilo que lhe dizia da doença silenciosa. Portanto, nós às vezes não exato. temos sintomas nenhuns, achamos que estamos muito bem, mas a doença está a fazer das suas. E então, aqui algo muito importante é que as pessoas façam a terapêutica sempre. Ou seja, o Hum, doente não pode deixar de tomar a medicação. Porque ele não vai curar a doença, não é? E a medicação é que vai estabilizar a doença. E, portanto, é muito importante que percebam isso, que assim, é para tomar tuba toda a vida, é para toda a vida. ok, porque eventualmente haverá quem se sentindo melhor, imagino que eventualmente junto dos pacientes mais jovens, seja ainda mais complicado garantir esta questão da adesão à terapêutica. É É? verdade. Porque eles muitas vezes acham, então, mas se eu não tenho sintomas, para que é que eu vou tomar isto? E depois alguns medicamentos implicam deslocação ao hospital. E, Hum, portanto, ir de 4 em 4 semanas ou de 8 em 8 semanas ao hospital pode não ser muito agradável. E então muitas vezes falham. Mas quando falham, ao menos se estão em hospital dia, os enfermeiros dão conta e falam com o doente, lá vão explicando. Depois aos outros que vão fazendo a terapêutica em casa, não é? Os que eles chamam também os subcutâneos ou comprimidos, mas agora também há muitos subcutâneos. E então o que é que acontece? É que às vezes os doentes deixam de tomar e depois nem sempre contam ao médico e depois quando vão já vão com uma crise. Pronto. E também há outra coisa, é que às vezes os medicamentos criam aqui um processo de imunogenicidade, então já não se pode tomar aquele medicamento, tem que se passar para outro nível. vai ter que explicar o que é imunogenicidade. Pronto, o que é isso? No fundo é que o seu corpo já não aceita aquele medicamento. Hum, Por exemplo, a mim aconteceu-me uma altura que eu fiz um determinado medicamento, depois mais tarde eu voltei a ter uma crise e o meu médico quis utilizar esse mesmo medicamento. Então o que é que aconteceu ao meu corpo? Eu inchei na zona dos braços, da cara, tal, e não me conseguia mexer, de tal maneira que nesse dia teve que ser uma pessoa a ajudar-me para me vestir. Pronto, de imediato liguei com ele e ele deu-me, portanto, disse-me vai tomar uma X dose de cortisona, pronto, e foi assim, e aquilo passou. Mas ele já não pôde usar esse medicamento, já teve que passar para outro fármaco, portanto, esse já não pôde. Porquê? Porque eu tinha tomado uns anos antes, mas eu tinha tomado segundo as indicações dele. Portanto, eu tinha, nessa altura, tinha feito tudo o que havia para fazer. Mas as indicações na altura eram diferentes. Na ok, altura fazíamos 4 tomas desse medicamento e parávamos. Portanto, ok. foi mesmo o início. Depois é que se percebeu, não, isto não é para parar. É para continuar. É para tomar sempre. Ok. Deixa-me só referir a propósito de algo que acabou de dizer e que tem a ver com o facto da medicação ser administrada em ambiente hospitalar. Estas terapêuticas estão cobertas pela dispensa em proximidade nas farmácias? Sim, as terapêuticas dos subcutâneos estão. Hum, Os que se vão, os por perfusão em hospital-dia, não. Não é? ok. Perfusão em hospital-dia, o doente continua a ter que ir lá e a fazer no hospital-dia. Mas mesmo desses, de alguns desses medicamentos já existem sobre a fórmula subcutânea. Ok. Relativamente aos subcutâneos, depois de fazerem lá a parte que eles chamam o ensino e de se dizer que o doente está estável com aquela medicação, pronto, então pode passar para a farmácia comunitária. E então o doente já pode, em vez de ter que se deslocar ao hospital, pedir para o hospital entregar na farmácia mais próxima de casa ou do seu Sim, trabalho. e imagino que seja um fator que contribua para uma maior adesão. Ai, sem dúvida, porque nós estamos aqui a pensar que há alguns doentes, não é, que vinham do Alentejo a Lisboa, Hum, de Chaves ao Porto, só para buscar medicação. Eles não ok. a vinham fazer, eles só a vinham buscar e vinham todos os meses, não é? Estamos a falar aqui de muitos quilómetros, muitas horas perdidas de trabalho. Nós temos que pensar que são pessoas ativas. E, Exato. aliás, nós na associação queremos toda a gente a trabalhar, porque as pessoas serem felizes, não é? Pronto, e então, havia muito essa questão do tempo e muitas vezes era pedir. Depois é chato, não é? Pedir ao amigo, olha, não podes lá ir tu, pedir ao vizinho, pedir a um familiar. Pronto, acabou. Agora vai à farmácia e então tem Perfeito. na sua farmácia, sim. Ainda pode haver alguns hospitais que estão assim um bocadinho relutantes, mas se contactarem a associação nós ajudamos nesse processo. Ok.
Ótimo. Há pouco estávamos a falar sobre crises, e eu gostava de saber se é possível prever essas crises ou até mesmo evitá-las. Ok. Então é assim, nós à medida que vamos aprendendo a viver com a doença Hum, e a gerir a nossa própria doença, já sabemos quando é que pode aparecer uma crise. Portanto, Espetamos o corpo, é isso? sim, exatamente. Há pequenos sinais, e nós vamos sabendo, oh doutora, que isto, olha, não está bem. Dá aqui qualquer coisa, eu já sinto aqui, já me começaram a doer as articulações, por Hum, exemplo. Será? Ai, não, olha que não, aqui as suas análises estão a dizer que está bem. Mas pronto, se está a dizer isso, está a insistir tanto, lá vamos fazer uma colonoscopia. Pumba. E a colonoscopia demora o seu tempo, porque todos esses processos nos hospitais demoram um pouco tempo, e passado 6 meses a pessoa realmente está em crise e o médico consegue identificar. Acontece. Ah, e depois, há as grandes crises e as pequenas. Depois também há coisas pequeninas, às vezes, que podem despoletar, imagina, às vezes. Pronto, acontece. Nós não podemos dizer que seja daquilo que nós comemos naquele dia. hum. Mas às vezes, se for, imagina, se eu tiver uma semana fora de casa a comer em restaurantes, quer dizer, eu fico um bocado estabilizada. Eu na semana a seguir prefiro mesmo a minha comidinha para ver se volto Mais controlado. a restabelecer. Sim, Então vamos pegar no que acabou de dizer para tentar perceber, para eu e as pessoas que nos estão a acompanhar, tentarmos perceber, quer dizer, se vai ao restaurante, se come em casa, vamos tentar perceber qual é o impacto desta doença na vida social e laboral. Já falámos da intimidade, de que forma é sim. que ela pode marcar uma presença, não é? Quase como uma terceira entidade. O que eu perguntava agora é, e como é que é preciso ter algum tipo de pensamento, preocupação prévia? A doença faz parte deste pensamento? Olha, há logo uma coisa que as pessoas pensam de imediato, Hum, muitas vezes, principalmente quando estão em crise, é onde é que está a casa de banho? Portanto, eu vou sair de casa, não é? Vou para qualquer sítio, eu vou deslocar-me para a universidade ou vou para o trabalho. E se eu precisar no meio do caminho de uma casa de banho, onde é que eu tenho? E Muita quando fala no gente. meio do caminho, nós estamos a falar das crises, é uma coisa repentina? Sim, pode às vezes, não é, aí já não é a crise. Crise é um episódio que nós já sabemos, não é? É uma série de dias que vão Ok, acontecer, mas nós podemos ter uma diarreia e uma necessidade de utilizar urgentemente uma casa de banho, ok. não é? E então há uma preocupação com isso. Mas lá está, quando se está em crise, porque a doença não está tão controlada. Quando Uhum. a doença está controlada, em princípio as pessoas já não vivem tanto com essa preocupação. Se bem que há algumas Hum. que, até pela localização da sua própria doença, que esteja mais no reto ou assim, que possam realmente ter esta grande necessidade de utilização das casas de banho. Depois há a questão de, muitas vezes as pessoas isolam-se numa fase inicial, Hum. porque falar sobre casas de banho, diarreias, não é nada agradável, não é? Ninguém gosta de ouvir. Depois isolam-se porque começam a pensar, e se eu vou ao restaurante e o que é que me vão apresentar como comida? E se eu, imagino, tenho um jantar de amigos e se eu não gosto nada do que está ali, o que é que eu Hum. vou fazer? E se eu não sinto segurança no que é que estou a comer? Pronto. E muitas vezes o que nós tentamos fazer com as pessoas é desconstruir um pouco isto, que é dizer-lhe assim, olha, mas vá na mesma ao jantar com os seus amigos, coma qualquer coisa antes, olhe como já a sopa, ou né, já vá, pronto. Que saiba que se chega lá e come só o que quiser, o que lhe apetecer, ou até diz sempre, olha, só vim cá comer Para mesmo a viver. sobremesa, ou só vim cá estar com vocês, ou Sim. pronto. E portanto fazer uma adaptação, porque principalmente os jovens isolam-se muito. Hum. Ficam, e agora, numa doença crónica para toda a vida, e eu estou cheia de dores, e dói-me a barriga, e não quero ver ninguém, e não quero que ninguém fale comigo. Pronto, é um bocado assim. E depois, às vezes, entra aqui muitas vezes o psicólogo, a falar com eles, a desconstruir e a dizer assim: mas tu sabes lá se entre os teus amigos também não há outros que tenham outras doenças? Como é que tu sabes? Ninguém tem um rótulo, tu não te defines pela doença que tens, não é? Portanto, ninguém te vai definir sobre isso. No trabalho, também há algumas pessoas que têm que fazer adaptações ao trabalho. Por Hum. exemplo, há pessoas que têm trabalhos que realmente não é fácil pararem para poderem ir à casa de banho. Por exemplo, um caixa de supermercado. Sei que lembro-me de uma rapariga que era caixa de supermercado, era um bocadinho problemático. Lembro-me de outra pessoa que era advogada, tinha muitas vezes que ir a tribunal também, aquilo causava-lhe algum stress, o stress também acabava por lhe piorar, pronto, os sintomas, então também desistiu. Pode haver assim algumas pessoas, mas geralmente o que nós dizemos é não pare, não deixe de sonhar, vai conseguir. Portanto, nós o que vamos tentar é
que o senhor aprenda a gerir a sua própria doença. E essa é a nossa missão na associação, é informar e formar as pessoas para a gestão diária daquela doença, não é? Para elas aprenderem a terem uma qualidade de vida, não é? E que nós dizemos serem felizes, apesar de TDI, porque isso nós conseguimos resolver e não podemos tirar. Ana, deixa-me introduzir aqui um tema. Eu tenho ainda algumas questões para lhe colocar, não posso esquecer, mas deixa-me só introduzir aí um tema, porque eu sei que vocês têm um projeto muito engraçado de mentoria Sim, e eu acho que se calhar encaixa-se bem aqui nisto de falar com alguém que por experiência própria sabe o que é que eu estou, já passou por aquilo que eu estou a passar agora, e se calhar para lidar com estas questões laborais, sociais. Conta-me um bocadinho sobre isso, porque eu imagino que eventualmente tenham aqui um papel importante também neste aprender a viver o dia a dia, não é? sim. O projeto chama-se, o projeto é de mentoring, e tem essa função, ou seja, são pessoas que vivem há mais tempo com a doença que Hum, vão ajudar pessoas recém-diagnosticadas ou que ainda não lidam tão bem com a doença, não é? Mas estes mentores, portanto, primeiro candidatam-se, são voluntários, candidatam-se, depois recebem uma formação tudo isto no âmbito da APDI, do só hábito para... da APDI. Depois, há uma entrevista com a gestora do programa e a partir daí ficam na nossa base de dados. À medida que vão chegando os mentorados, nós tentamos emparelhar as pessoas Hum, por vocês fazem alguns match. skills, exatamente, fazemos o match, não é? E tentamos realmente que seja ali criado um par, não é? Para o que dizia, o acompanhamento social, a vivência social da doença. Não é para ninguém ser nutricionista, não é para ser psicólogo, não é para andar a dizer a medicação que faz e o tratamento ou isto e aquilo. Não. É geralmente para isso mesmo, para ajudar a pessoa nessas decisões, seja no trabalho, seja na família, seja nos amigos. Por exemplo, devo ou não contar na empresa que tenho a doença, Hum. não é? Ou então, aos meus amigos, e agora? Vou ter que dizer a toda a gente que tem esta doença e depois é assim, as pessoas nem percebem o nome, muitas vezes não é Crohn ou cólite ulcerosa, não é um nome assim, pronto, muito difícil, as pessoas não vão perceber, eu não vou querer dizer que tenho diarreias e que preciso de ir à casa de banho, pronto. Então, estas pessoas muitas vezes ajudam porque já passaram pelo mesmo, né? Já viveram. E também vou-vos dizer, também há questões que às vezes até a própria família não entende. E uma Hum. pessoa que já vive com a doença realmente já sentiu aquilo e já sabe dizer à pessoa: olha, isso é verdade, realmente o que tu estás a dizer acontece, mas sabes, é que os outros não conseguem interpretar bem quando nós dizemos, por exemplo, aquela questão que lhe estava a dizer da fadiga, não é? Muitas vezes, e agora parece que nunca queres fazer nada, nunca queres ir a lado Hum. nenhum. Pronto, há muito essa questão. Eu lembro-me de uma jovem, acompanhada pela nossa nutricionista, que chegou a um ponto que o namorado encostou um bocado à parede e que disse assim: nós nunca vamos jantar a lado nenhum, nós nunca saímos, tu nunca podes fazer nada. Pronto, então a rapariga lá partilhou com a nutricionista. E a nutricionista disse-lhe: mas não vai porquê? Ai, porque eu tenho muito medo da alimentação, disto e daquilo. E a nutricionista disse-me que ela, a contar a história é muito engraçada, porque ela diz assim: bem, eu pensei, ou isto vai correr muito bem ou vai correr muito mal. Então disse assim: não, não, vá jantar fora com o seu namorado, acho que está na altura, portanto vá e vai correr tudo bem. Pronto, e correu. Correto. Graças a Deus correu tudo bem, a jovem desbloqueou aquele processo que ela tinha de que não podia ir, porque não podia comer isto, não podia comer aquilo, pronto. E conseguiu-se assim ultrapassar, não é? E portanto é estas ajudas, não é? Que alguém que sabe que já viveu a doença e que lhe diz: olha, mas isso não é o que te define, a doença não é o que te define, o que te define é o que é que tu queres fazer no futuro. Eu quero ser, então, vamos Sim, lá este tentar. processo de relativização às vezes é muito importante, não é? Sim, e Em o tudo. amadurecimento, não é? É. De entender que, e depois saber que não vai ser sempre assim, Hum. não é? Há umas fases piores e há fases melhores, e portanto a pessoa vai saber que aquele momento em que há o diagnóstico e que muitas vezes é um momento pesado em termos de sintomatologia, Hum. em termos de não estarmos bem connosco próprios e que depois vai ser ultrapassado. E isso ajuda muito a ver alguém que tu já conseguiste, eu também consigo. Sim, porque quando nós estamos a falar deste tipo de doenças e estamos a falar de sangue nas fezes, normalmente tiramos-nos sempre para cenários de gravidade, normalmente de doenças oncológicas, não é? E a cabeça burila, burila. Claro que sim. Deixa-me colocar-lhe uma questão. De que forma é que as doenças impactam na gravidez? Ok, gravidez. Tudo depende da altura em que se engravida. Hum. Se a doença estiver estabilizada, o que eles chamam em remissão,
a gravidez vai ser dos melhores momentos da vida da grávida, portanto ela vai se sentir bem e vai correr tudo. Se for uma gravidez em altura de crise, pode haver alguns problemas, tanto com a mãe como o bebê. Portanto, aqui o que nós aconselhamos é que as pessoas realmente partilhem essa intenção com o seu gastroenterologista e que, no fundo, consigam escolher o melhor momento para que isso aconteça. Claro que depois às vezes há alguns acidentes e não é? A coisa não corre assim, mas sim, porque senão pode dar bebés de baixo peso, prematuros, pode também dar algumas complicações nas grávidas e depois, como nós sabemos, nem toda a medicação, não é? É possível ser efetuada por grávidas, não é? Principalmente de episódios agudos e, portanto, é preciso realmente que a doença esteja estabilizada. Se estiver estabilizada. Tudo Sim, e eu correto. sou mãe de gêmeas e confirmo. De gêmeas é outro campeonato. Então, conte-me, quando no seu percurso pessoal é que, eu sei que chegou à PDI, através do médico, da Médico, sim. brochura, não é? E recordo-me quando estávamos a preparar esta conversa, de me ter dito que ficou muito impactada por ter chegado à APDI e ter visto umas mulheres sorridentes e que aquilo lhe trouxe uma inspiração grande para a vida, porque é naquele sentido que eu quero caminhar. O que eu lhe pergunto é, quando é que na sua vida conseguiu sorrir como as mulheres da APDI? Olha, esse caso é muito, realmente é uma imagem que eu me lembro, que está muito presente na minha vida e que se calhar fez de mim o que sou hoje, não é? Porque realmente eu cheguei lá, a associação estava muito mal, 6 meses de baixa, não é? E uma pessoa que baixa aos 26 anos, acho que ninguém quer estar sem trabalhar. E quando eu cheguei lá e vi duas senhoras todas sorridentes e elas, não te preocupes, isso vai passar. E levantavam a camisola, não é? E via-se a barriga toda cheia de cicatrizes e elas com um sorriso na cara, eu disse, será que eu também vou conseguir ficar assim? Pronto. E sim, depois, digamos aí, 6 meses, 1 ano, eu acho que já tinha aquele sorriso. Mas tive sempre, desde esse momento que lá fui, a vontade de estar com elas, de perceber como é que elas tinham Foram as suas ultrapassado. mentoras também. É. Porque realmente, quer dizer, aquele programa que estávamos a falar de mentoring, nasce de algo que nós já sempre fizemos. Só que estruturado, não é? E acompanhado, porque a gestora do projeto é uma psicóloga, reúne com os pais de 8 em 8 semanas, pronto, e vai fazendo ali um acompanhamento mais. Mas já antigamente nós fazíamos isso. Imagine, chegava-nos um doente que tinha uma doença muito grave, ou então até chegava ao limite, por exemplo, uma colite ulcerosa que tem que ser ostomizado. Então nós punhamos a falar com o doente que já tinha passado por isso. Porque é essencial que as pessoas possam tirar as suas dúvidas com alguém que já passou pelo mesmo. Porque é muito diferente falar com alguém que passou pelo mesmo do que falar com um profissional de saúde, não é? Sim, Eu acho que há questões para os dois casos, não é? claro que sim. E disso a pessoa pode realmente ir muito mais confortável, não é? E seguir em frente na sua vida. E sim, essas duas pessoas, eu lembro muitas vezes delas. Uma continua comigo ainda hoje na associação e quem tem um carinho muito grande, porque realmente eu acho que elas fizeram toda a diferença. Foi aquela luz ao fundo do túnel que muitas vezes se fala, não é? E que eu consegui atingir e pronto, e que me fez estar na associação até hoje. Muito bem. Hoje diria que a sua vida está perfeitamente normalizada? Como é que é a sua relação com a doença? Olha, eu até me esqueço que tenho a doença. E às vezes dizem assim, eu acho muita piada, às vezes na associação diz assim, ainda toda a gente preocupada e que os associados não pagam cotas e tal, e não sei o quê. Eu digo assim, olha, eu não estou preocupada, porque vais ver, um dia eles vão voltar a pagar. E a questão não é essa, é porque se esqueceram da doença. E é bom. Portanto, o que é que nós queremos? É uma Queremos isso ótima mesmo. forma de ver. O que nós queremos é isso mesmo, é que as pessoas tenham outra vida, tenham outras questões para além da gestão da doença. Quer dizer, eu só me lembro todos os dias, a seguir ao jantar, de ir à caixinha da medicação e tomar a medicação. Isso eu não me posso esquecer, não é? Agora, de resto, durante o dia, se eu penso na minha doença, só se lá estiver pior, um bocadinho dos intestinos, senão eu nem me lembro que ela existe. Ok, só porque está na APDI. Não, eu acho que é porque nós vamos aprendendo a gerir a nossa doença e, como lhe disse, sem dúvida, os fármacos que hoje em dia existem permitem que realmente se tenha esta qualidade de vida que não se tinha há uns anos. Apesar de que, como eu deixo sempre de ressalva, alguns doentes demoram muito tempo a conseguir e a atingir
essa qualidade de vida que os outros já conseguiram mais Ok. rapidamente. Nós esperamos que em breve possa haver novidades também para essas pessoas. Vamos fazer figas nesse sentido. Ah, neste seu percurso, o que é que diria que foi a maior lição que aprendeu sobre si própria? A maior lição que aprendi sobre mim própria. Que descoberta foi essa sobre si? Olha, a descoberta foi que realmente, apesar de tudo que me vinha acontecendo na doença, não é? Hum, Que era possível superar e ultrapassar e vencer e passar etapas e imagine viajar pelo mundo. Eu adoro viagens e lembro-me perfeitamente de algumas viagens que acho que estava toda a gente mais preocupada à minha volta do que eu. Eu fui para a Tailândia e lembro perfeitamente uma tia minha dizer assim: vais para a Tailândia? Ai meu Deus, só vais comer arroz e banana. E eu pensar: arroz e banana? hum, Não. Então o que é que eu fiz com as minhas amigas? Fiz um acordo com elas, nós iríamos 4. E eu disse assim: bem, nós pedimos 4 pratos diferentes. Eu nunca sei se vou comer aquele, hum. não é? Porque pode vir, por exemplo, o picante a mim faz mesmo mal, não posso. E portanto, o que é que nós fazíamos? Nós pedíamos 4 pratos e eu às vezes comia o que tinha pedido, outras vezes comia o de uma delas. Pronto, mas felizes, quer dizer, e tudo, não é? E também me diziam assim: ai, nem pensar em comer nada na rua. Bem, comida na rua eu só comia se visse que para trás havia uma cozinha, porque às vezes realmente comer assim comida na rua não. Mas, por exemplo, eu lembro-me dos sumos maravilhosos que eu bebi. Hum. Não é? E às vezes as pessoas pensam assim: realmente é arriscado, mas é assim. Mas também posso atravessar a passadeira e pode-me acontecer alguma Sim, coisa, não é? olha, tem um piano em cima da Portanto, cabeça. portanto, acho que às vezes temos que nos libertar um bocadinho e vamos, claro, imagino, fui ao meu médico, perguntei, fui à consulta de viajante, fiz todas o que tinha para fazer, seja de vacinas ou outras tomas de medicação. O meu médico deu-me medicação para a viagem, ou ainda se acontecer algum episódio de crise, pode tomar isto, pode tomar aquilo. Portanto, eu ia com o meu kit preparado, ia. Vai Mas adaptada. desliguei Sim. a Vai partir do momento. adapta a vida Sim, à doença e não deixa que a doença se torne a sua sim, e vida, não não é? deixo que ela tome conta de mim. Exatamente. Vamos falar um bocadinho sobre a PDI. Gostava de perceber que tipo, para além dos projetos e das consultas de nutrição e de Psicologia. psicologia que estávamos a falar há pouco, peço desculpa, que outro tipo de apoio é que as pessoas podem esperar da associação? É assim, quem visita o nosso site vai logo ver uma panóplia de informação muito grande. Hum, Nós temos brochuras sobre quase tudo. Gravidez, pós-pais, pós-professores, pós-adolescentes, sobre cirurgia. Portanto, pronto, depois temos umas mais generalistas sobre cronicolite, também nos seus diversos âmbitos. Portanto, tem muita informação. Para além disso, temos 2 grupos de apoio. Um de jovens, muito engraçado. Eles encontram-se uma vez por mês online e pronto, tem aquele dia marcado, têm um tema, vão discutindo o tema. Só entra mesmo jovens, tá? ok. Houve pais e mães a pedirem nós nem pensar. Portanto, aqui está fixo, entre os 15 e os 30. Entretanto, a Europa abriu a 35, nós abrimos então aqui dos 15 aos 35, mas a conversa é só entre eles e eles é que gerem. Depois tem um grupo do WhatsApp e volta e meia, quando têm questões, perguntam. Pronto. E depois temos também um grupo de apoio de adultos, também se reúnem uma vez por mês, online, que já funciona um bocadinho diferente. Também há um tema, mas se calhar já se fogem um bocadinho mais do tema e tal. Mas também muito interessante, em que eles próprios podem discutir. E depois temos tudo que nós vamos fazendo nas redes sociais, ou seja, nós temos um canal do YouTube, onde temos vídeos com entrevistas a profissionais de saúde sobre diversos temas. E também temos testemunhos de doentes. Depois temos, por exemplo, a última segunda-feira de cada mês, uma live no Instagram, portanto, destinada a jovens também, a um tema, 30 minutos, falamos. A próxima, por exemplo, vai ser sobre o regresso à rotina, não é? Regresso à universidade, o regresso ao trabalho, e com o psicólogo a dar algumas estratégias que às vezes as pessoas, não é, lidam mal com este outra vez voltar à rotina, e portanto vai falar sobre isso. E, por exemplo, a próxima já está aqui na minha cabeça sobre a vacinação, a questão da necessidade da vacinação. Pronto, portanto, há sempre estes temas a correrem, estes episódios, e depois muitas outras partilhas que vamos fazendo nas redes sociais e o trabalho que vamos também fazendo junto,
por exemplo, dos grupos parlamentares, do Infarmed, do Ministério Público, pronto, sensibilização para algumas questões. Conseguimos agora, com participação de um produto de nutrição entérica muito utilizado pelos nossos doentes, portanto, para além de outros. Portanto, foi um grupo, 19 associações que tentamos então sensibilizar o Ministério e conseguimos. A Secretária de Estado, portanto, Ana Povo, já legislou sobre isso e, portanto, já cá está a portaria para realmente isso venha a acontecer. E, portanto, temos todo este trabalho também, não é? Que às vezes não é tão direto com o associado, mas está por trás, a Sim, tentar acompanhar e conseguir que realmente, lá está, aumentar a qualidade de vida dessas pessoas, não é? exatamente. Pergunto-lhe que conselho é que daria a quem acaba de chegar, enfim, a um diagnóstico desta doença. Que palavra é que lhe digo? Um conselho, como é que as pessoas hão de agora gerir a sua vida? Pronto. Primeiro que não está sozinho, Hum, portanto que há uma associação que pode procurar, que há pessoas que ele pode procurar, apesar de não fazer parte da associação, portanto, tanto o grupo de jovens como o grupo de adultos, não, muitas vezes tem lá pessoas que não são nossas associadas, mas simplesmente são pessoas que vivem com a doença, e que não altere a sua vida, que tenha calma, serenidade, acredite que a terapêutica vai funcionar. Se necessitar a consulta de psicologia, consulta de nutrição especializada na doença, também o vão ajudar e por isso é que nós temos essa consulta hum, dentro da associação e que acredite que vai conseguir fazer tudo que outra pessoa da mesma idade faz. ok. Ahm, quer, quer aproveitar a oportunidade para falarmos sobre alguma ideia mais incorreta que existe acerca destas doenças e que seja necessário nós esclarecermos aqui as pessoas? Sim, muitas vezes esta doença, há muita gente que acha que é provocada pelo stress. Hum, E não é assim. A doença inflamatória é uma doença autoimune. Portanto, é o nosso sistema imunitário que tem uma atitude exacerbada e, portanto, acaba por fazer das suas, não é? Dentro do intestino ou de outras zonas do corpo. Mas, portanto, não é o stress que causa a doença, mas pode agravá-la. Portanto, também convém ter aqui alguns cuidados. Isso é essencial. E depois, se calhar, também desmistificar aqui um bocado a questão que falávamos não é, de acharmos que estes sintomas, diarreias ou tal, não é, que é muito complicado e que não devemos estar a falar, quer dizer, mas nós se for o cãozinho ou o gato, falamos. E, portanto, e porque é que quando é connosco não falamos, não é? Temos que desmistificar, eu digo sempre, eu vou ser feliz quando alguém disser que tem a doença inflamatória do intestino, como diz que tem asma ou que tem diabetes, não é? Porque isso não define ninguém. Pronto, realmente tem aquela contingência, vai ter que ultrapassar aquilo na vida, mas então, é a pessoa em si. Portanto, é tudo que traz consigo. Ela não traz só a doença. Mas posso-vos dizer, também acho que a doença pode muitas vezes ser transformadora, não é? Porque pode realmente também as pessoas aprenderem com todo o processo de aprendizagem do que é viver com uma doença crónica. Portanto, até muitas vezes ter outros recursos hum. e outro estofo, não é? Para encarar outros problemas na vida. Voltamos àquilo que estava a dizer há pouco sobre hum, as condicionantes que às vezes nos fazem descobrir coisas acerca de nós que nós desconhecíamos. Ana, muito obrigada. Foi uma conversa super, super agradável. Quem quiser saber mais informações pode consultar o site da Sim, o site PDI. apdi.org.pt. A informação está toda ela certificada por profissionais de saúde especializados nesta área. Mais uma vez, obrigada, foi um gosto. E nós despedimos-nos de quem nos tem acompanhado ao longo deste episódio. Prometemos voltar novamente para mais conversas, sem preconceito.